recuperação de créditos tributários nada mais é do que você ou pedir administrativamente ou então pedir judicialmente, mediante uma ação judicial, para que o governo, o poder público, seja ela a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios, devolvam para o seu cliente um valor que foi recolhido indevidamente. Isso que é recuperação de créditos tributários. Então, vamos raciocinar aqui. Se você vai pedir, vai pleitear para a Receita Federal devolver alguma coisa, você tem que saber o que foi recolhido a mais. Se você vai pleitear para o município para ele devolver alguma coisa, você tem que saber o que foi recolhido a mais. Então, até mesmo para você saber se você vai o que pedir, para você poder, inclusive, saber se aquele cliente vale a pena ou não vale a pena, né? Porque não adianta você pegar um cliente e falar assim, vamos recuperar créditos tributários? E aí o sujeito não pagou nada. Você vai recuperar o quê? Você não vai ter o que recuperar, né? Então, primeiro passo, assim, básico, é que você entenda a atividade do cliente. Então, se você está falando, por exemplo, de um pet shop, ontem eu mencionei, né, os pet shops. O que você vai pensar no pet shop, né? Você vai olhar, vai identificar. Primeiro, você faz até uma pesquisa prévia, né? Para quando você for conversar com o cliente, ele saber que você está por dentro da atividade dele, que você se interessa por aquela atividade. Isso cria uma similaridade entre você e o seu cliente. Então, pesquise na internet. Hoje, qualquer microempresa, por exemplo, pequena, tem um site na internet. Então, pesquise lá na internet a atividade do seu cliente. Vê lá no pet shop dele o que oferece. Aí você vê lá que ele oferece banho, tosa, que tem prestação de serviços médicos, né? O médico veterinário lá, que ele vende roupinhas para os animais, coleira, brinquedinhos, comidinhas, medicamentos. Então, veja só, você já deu um panorama, que é um primeiro passo, que é exatamente esse panorama geral de qual é essa atividade que o seu cliente ou potencial cliente desenvolve. Para quando você for conversar com ele, você poder efetivamente ter um diálogo. Para que você possa efetivamente fazer o quê? Perguntas para ele. E para que você possa proporcionar para ele comentar sobre a empresa dele. Então, o primeiro passo é entender essa atividade, né? Por quê? Né? Para que você possa ver, olha, ele presta serviços, ele vende mercadorias, ele vende medicamentos, né? E aí você vai o quê? Relacione as perguntas que você vai fazer para o seu cliente quando vocês realmente estiverem numa primeira reunião. Por quê? Para você fechar um contrato e para depois, para você efetivamente executar, desempenhar essa atividade de recuperação de créditos tributários, você vai ter que conhecer essa atividade. Com informações, como eu disse, num primeiro momento, que você obtém com uma pesquisa na internet, uma pesquisa na junta comercial, uma pesquisa lá no site da Receita Federal, na inscrição CNPJ do cliente, mas num segundo momento, com informações que ele vai te dar, né? Então, vocês vão conversar, por exemplo, sobre quantos funcionários ele tem. Se são funcionários registrados, se são terceirizados, são pessoas jurídicas que prestam serviços para ele, né? Por que você vai perguntar dos funcionários? Quantos funcionários ele tem? Qual é a média de folha de salários que ele tem, que ele paga? Porque existem teses sobre folha de salários, né? Então, você começa o quê? A identificar as atividades que esse seu cliente desenvolve exatamente para poder fazer o levantamento de quais são as teses aplicáveis, que já vai ser o passo 2.
Tá? Então, sempre que eu falo desses passos para vocês, sempre que eu falo dessas etapas para vocês, o que eu estou falando? Eu estou falando de etapas ou passos que estão conectados entre si, né? Eles não são isolados. São etapas que você vai desenvolvendo, né? Eu descubro a atividade do meu cliente, eu pesquiso, eu estudo essa atividade dele, e aí eu faço, inclusive, uma reunião para falar com ele sobre essas potenciais oportunidades, né? Por exemplo, existe a tese do limite de 20 salários mínimos como base de cálculo das contribuições do Sistema S, né? SESC, SENAC, SESI, SENAI. Né? Então, essa tese vai ser interessante para ele? Será? Bom, então, uma primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a quantidade do folha de pagamento deles. Então, se ele tem uma folha de pagamentos que supera 22 mil reais, opa, essa tese pode ser interessante. Né? Que mais? Bom, ele é prestador de serviços, então ele deve pagar ISS. Se ele paga ISS, então eu posso pensar na tese filhote, exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por exemplo. Né? Mas será que ele tem qual regime de tributação? Que já é o terceiro passo. Será que ele é do lucro real? Será que ele é do lucro presumido? Será que ele é do Simples Nacional? Por quê? Porque conforme o regime de tributação, eu tenho teses que são aplicáveis e outras teses que não são aplicáveis. Tá? Então, é uma construção, é um passo a passo que você vai dando para poder efetivamente chegar numa conclusão de quais são esses tributos, se existem e quais são esses tributos a recuperar.